Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos aula de ciências e nós vamos começar usando a apostila de ciências do terceiro bimestre. Então eu quero que vocês abram lá na unidade 5, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre calor, uma forma de energia. Prestem atenção. O Sol é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Existem diversas outras fontes de calor, naturais, como o sol, e artificiais, como um aquecedor, que podem esquentar nosso corpo e também o ambiente. Neste capítulo, você vai estudar sobre o calor, que é uma forma de energia térmica e está presente em várias fontes de energia. Prestem atenção, pessoal, nesses desenhos dessa primeira unidade, onde mostram ali várias fontes de energia, tanto naturais como artificiais. Antes da gente continuar, eu quero fazer um teste com vocês, onde vocês vão falar em voz alta aí para vocês mesmos, tá? Então, prestem atenção. Calor é uma forma de energia térmica que está presente na natureza e também de forma artificial. Então, prestem atenção nessa imagem que a professora colocou. Chapinha para alisar cabelo é uma fonte de calor artificial ou natural? Pensem lá e falem em voz alta o que vocês acham que é. Quem falou artificial, acertou. Próxima. Sanduicheira é uma fonte de calor artificial ou natural? Pensem o que vocês acham, falem em voz alta e quem falou artificial, acertou. Próxima, fogueira é uma fonte de calor artificial ou natural? O que vocês acham? Quem falou natural, acertou. Última, carvão em brasa é uma fonte de calor artificial ou natural? Então, quem falou natural, acertou. Tem várias dessas, onde vocês poderão marcar artificial e natural, nesse arquivo que a professora vai deixar disponível lá no Google Sala de Aulas, para vocês brincarem um pouquinho e testarem os conhecimentos de vocês. Continuando na apostila, vamos lá. Observe as imagens a seguir que mostram filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados. Então, vocês estão vendo ali morcegos, porquinhos e gatinhos, todos dormindo bem juntos. De acordo com essas imagens, tem ali 4 perguntas que eu quero que vocês pensem sobre essas perguntas e conversem com alguém da família de vocês para que tenha esse momento em família e para que vocês possam conversar sobre esse conteúdo, tá? Então, número 1. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Podem ter vários motivos. Por que vocês acham que eles dormem assim amontoados? Porque são uma família, porque estão se aquecendo, porque está muito frio, enfim. Pensem no que vocês acham que é, tá? Número 2. Se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Será que sentiriam frio? Medo? Sozinhos? Que sensação será que esses bichinhos poderiam sentir? Número 3. Caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequeno, ele pode ser prejudicado? O que você acha? Existem 2 maneiras de se pensar. Que sim, ele pode ser prejudicado, porque se ele acaba se perdendo da mãe, pode ser que ele vire o alimento de um outro animal. Pode ser que ele seja prejudicado em várias formas. Só que se ele foi tirado da sua mãe por algum outro motivo e ele está sendo bem tratado, bem cuidado, alimentado, mesmo longe da mãe, ele não será tão prejudicado. E número 4. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre 2 ou mais pessoas? O que você acha? Ali a gente vê os animaizinhos juntos.
E com relação a nós, seres humanos, será que tem alguma semelhança, alguma diferença? O que vocês percebem sobre isso? Na próxima página, vamos falar um pouquinho sobre calor e os materiais. É bem importante vocês prestarem atenção na leitura, nós vamos marcar algumas partes bem importantes para que vocês consigam realizar as atividades também. Então vamos lá. O calor não é como um objeto que pode ser tocado. Então a gente sente, mas a gente não consegue tocar, pegar, né? Então ele pode ser apenas sentido, pois se trata de uma forma de energia. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor o nosso corpo vai produzindo. Por exemplo, se caminhamos, sentimos menos calor do que se corrermos ou pularmos, muitas vezes. Então, quando a gente corre muito, caminha muito rápido, o nosso corpo ele vai produzindo calor e também vai produzindo o quê? O suor. Então ali, ó, se pularmos várias vezes, sentiremos nosso corpo aquecer. Então, o nosso corpo aquece, fica quente e aí a gente começa a produzir mais suor do que o normal. Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubos de gelo ou ficamos sem agasalho em um dia de baixa temperatura, por exemplo. Nesses casos, sentimos frio, porque estamos transferindo calor para os cubos de gelo ou para o ambiente. Eu, por exemplo, nunca consigo ficar com gelo. Quando a gente se machuca ou vai ao dentista, eles pedem para fazer o quê? Colocar gelo. Eu não consigo porque eu passo muito frio. O meu corpo, às vezes, nem está produzindo tanto calor e aí eu tento transferir esse calor do meu corpo para o gelo, aí passo frio. Existem várias fontes de calor, como fogueira, raio, ferro de passar roupa e o sol. Então, tem nessas imagens ali fontes de calor natural e artificial. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Isso é uma parte bem importante que eu quero que vocês, inclusive, marquem com caneta marca-texto. Então, se o meu corpo está produzindo menos calor que o corpo da minha mãe, por exemplo, a gente pode trocar. Ela vai me passar mais calor. E aí é capaz de a gente ficar com a mesma temperatura. Vocês vão ver isso daqui a pouco em uma atividade. Ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde o calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. A transferência espontânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus. Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta várias formas de evitar que essa temperatura se eleve, ou seja, aumente ou baixe demais. Por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, transpiramos para que a evaporação do suor roube o calor do corpo e diminua a nossa temperatura. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo de nossa pele e produzir a transferência de calor para o ambiente. Antes da professora continuar ali, eu deixei 2 vídeos bem legais para vocês falando sobre calor e energia. É bem legal vocês assistirem para conseguir entender melhor esses conteúdos e para conseguir realizar as atividades. Sempre quando a professora posta esses vídeos, são vídeos complementares para ajudar a vocês entenderem melhor, para ajudar no conteúdo mesmo, tá, pessoal? Então, é muito importante que vocês assistam esses vídeos. Então, o instrumento que mede a temperatura dos corpos e ambientes é o termômetro. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius.
Vamos para a sessão Vamos Brincar, onde tem uma experiência bem simples que eu quero que todos vocês realizem. Então ali diz assim, frio ou quente. Os termômetros são instrumentos importantes que registram temperaturas exatas. As sensações que o corpo humano tem de frio e quente podem ser influenciadas por alguns fatores, os quais podem nos confundir. Olha lá, vamos testar? Então vocês vão precisar de 3 copos de plástico, água morna, água em temperatura ambiente e água gelada. Então, prestem atenção como fazer. Então coloque a água gelada, a água em temperatura ambiente e a água morna nos copos, cada uma em um copo, nessa ordem, tá, pessoal? Deixe os 3 copos lado a lado, então, água gelada, água em temperatura ambiente, água morna. Coloque um dedo no copo com água gelada e um dedo no copo com água morna e espere 1 minuto. Não é água fervendo, hein, pessoal? Senão vocês vão se queimar. Tire os 2 dedos dos copos com água gelada e a água morna e coloque-os imediatamente no copo com água em temperatura ambiente. Então, logo em seguida, depois que der 1 minuto, vocês vão tirar os 2 dedos e vão colocar no copo com água em temperatura ambiente. É muito importante vocês perceberem essas sensações que vocês vão sentindo, para vocês registrarem ali onde diz qual sensação você tem em cada dedo. Anote suas sensações nas linhas a seguir. Então vamos para a sessão Lápis na Mão, onde tem a atividade número 1. Analise a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Assinale a resposta correta. Então, iluminar o ambiente para que os pintinhos enxerguem a comida? Será que essa é a função da lâmpada nessa imagem? Ou aquecer os pintinhos ou iluminar o ambiente para que as pessoas enxerguem os pintinhos? O que vocês acham? Número 2. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Letra A. Faça um desenho que represente como as espigas de milho esfriaram. Lembre-se de fazer setas e uma legenda para explicar seu desenho. Então, quando a gente vê desenhos, ilustrações de comidas quentes, tem algo para representar bem, que a professora não pode falar, mas eu acho que vocês já vão identificar. Só que nessa atividade vocês vão representar algo frio, no caso a espiga fria. Como vocês podem fazer esse desenho para representar algo frio, tá? Pensem e representem ali. Letra B. Quando as espigas de milho param de esfriar? Quando apresenta que característica? Número 3. Analise a temperatura dos corpos A e B em cada situação. E caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência. Lembra que a gente leu ali que 2 corpos, eles podem transferir energia de um para o outro se um corpo está com menos calor, menos energia e o outro tem mais calor. Então, olha lá, o corpo A e o corpo B, ambos estão marcando 26 graus. Será que tem transferência de energia nesses corpos, sendo que os 2 estão com 36 graus? Letra B, corpo A com 12 graus e corpo B com 14 graus. Será que tem transferência de energia entre esses corpos? Se sim, qual deles está transferindo energia para o outro? Aí vocês vão fazer seta correspondente ao que está transferindo energia para o outro corpo, tá?
E letra C, o corpo A com 60 graus e o corpo B com 45. Então, será que um desses corpos está transferindo energia? Se sim, qual deles está transferindo energia para o outro corpo? Número 4, que é a última. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas em seguida sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Por que o uso do termômetro é importante? Pensem o que vocês acham, ou até podem perguntar para as mães de vocês e aí registrem essa atividade. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês façam a experiência com as águas, que é bem legal, que vocês percebam as sensações que vocês vão sentir e registrem essas sensações, e que vocês também assistam os 2 vídeos de calor e energia, que é bem importante para fazer um complemento desse conteúdo. Pessoal, qualquer dúvida me mandem mensagens. E hoje a gente também vai se ver na aula do Zoom, certo? Beijos e até amanhã!